as mais atuais, né, livros de semiologia, eu gosto muito do Porto, mas, por exemplo, eles já não fazem tanto essa diferenciação, chama sopro tubário, a generalidade daquele como todo, tá? Mas existe o sopro relacionado à caverna tuberculose, é difícil de você fazer a diferenciação, só para chamar a atenção. Tá? E a alteração da broncofamília. A gente já falou, né? Tá. Agora a gente vai falar das achadas incomuns, né? O atrito pleural, né, que é um ranger de couro cru, sem relação com inspiração ou expiração, não é modificado pela tosse. E a cornagem ou estridor, que é uma obstrução alta, né, causa de estenose de traqueia, corpo estranho, secreções e reações anafiláticas. Essa tabelinha aí o Lucas já informou no início e aqui a gente finaliza. Agora, o estridor com cornagem, você precisa abrir o externo, né? Você sabe que eu tive... Na emergência foi esse som. Eu tive a facilidade de ver coisa que eu nunca vi, cara. O cara tinha um câncer de corda vocal e laringe, mas era imenso, lá no Souza Guiar. E ele fazia a sensação da corda. Cara, é uma coisa impressionante. Eu, olha, 50 anos de medicina. Isso aí o cara já falava, era uma sensação assim, horrível, cara. Era uma maçaroca. Aquela região ali de corda vocal e laringe. E tem que ter cuidado, porque muitas vezes não faz o diagnóstico diferencial, sabe por que não faz inicial com asma? Logo no início, acham que aquele vírus estaria relacionado a si mesmo. Não, mas isso só na fase inicial. Aconteceu na Santa Casa, na quarentena. Eu chegar e a residente falar, tem um paciente em crise de asma, mas não era. Era aqui, era a cornagem de um tumor de corda vocal. Algum comentário mais para fechar o aparelho de respiratório, Isabel? Eu boto no meu. Eu acho que a gente já falou todo. Você quer fechar algo mais aqui? Contar algum caso? Quer contar algum caso, um outro que você tenha visto? Respeito às cavernas. Eu achei interessante que eles falavam de casos que o paciente quando utilizava muita anabolização, corria mais o risco de desenvolver alguns tipos de pneumonia específicos, principalmente facilitava o ambiente propício para o desenvolvimento de alguns tipos de pneumonia. E outra coisa é o paciente com... Nebulização, por quê? Nebulização... A nebulização é muito amplo. Sim. Eu acho que era... O que eu conheço é o seguinte, os pacientes com doença pulmonar eles têm risco aumentado quando nebuliza ou quando faz o corticoide inalatório. Porque o corticoide inalatório propicia o aparecimento, foi visto por vários trabalhos, de pneumonia associada ao uso do corticoide inalatório. Agora, pneumonia relacionada à nebulização, realmente eu desconheço. O que eu conheço é o seguinte, você nunca, no paciente asmático, deve fazer a famosa nebulização, quando você nebuliza o soro fisiológico. Certo? Porque aquela substância hipertônica, ela favorece o broncoespasmo. Na verdade, você está irritando a via aérea. Nós temos na espirometria um exame para identificar asmático que a gente nebulizar com soro fisiológico hipertônico. Porque quando você faz a nebulização com soro hipertônico, você faz aparecer o broncoespasmo. Tá? Agora, essa associação de nebulização com pneumonia, eu só conheço essa na DPOC, não conheço em outra situação. Tá? Vou fazer um comentário aqui. Eu acho que nós vivemos uma pandemia da Covid. Que loucura foi aquilo que o órgão de choque desse danado desse vírus da Covid era o quê? Pulmão, cara. Quantas pessoas morriam em franca insuficiência respiratória por causa desse vírus, cara? Isso é muito doloroso. Tive amigos meus, magos, que não eram bons, que teoricamente não tinham tantos fatores de risco, e esse vírus vai no nível pulmonar e destrói aquilo tudo lá. Faz infecções, fazem fibrose, hipertensão, fora os que ficaram vivos com hipertensão pulmonar, fora os que ficaram vivos com cardiopatia, fora os que ficaram vivos com doença cerebral, fora os que ficaram vivos com doença renal. É uma loucura. Então,
A Bel deve ter visto. Doença vascular também. Doença vascular. Muita infecção pulmonar, que o órgão de choque desse vírus. E foi assim, uma destruição, cara. Uma aniquilação total. Nossa, quantas pessoas, só aqui no Brasil, 700 e poucos mil, mas no mundo inteiro, absurdo, cara. Então, vejam como é perigoso. Então, as infecções que nós fazemos, gripais, cara, vai lá para trás, cara. É vias aéreas, growths, e você tem a água respiratória te recebendo. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a vírus, a bactéria, enfim. A gripe, né? A gripe. E nesse passagem a gente já falou das mais idosas, não sou da época, mas a primeira grande infecção viral a âmbito de epidemia mundial foi a gripe espanhola. Sim. Ficou andado de cadáver. Mas você sabe que, Isabel, da gripe espanhola, não da Covid, morreu mais que a gripe espanhola. E vou te dizer uma notícia muito triste. O doutor Osler morreu de pneumonia na gripe espanhola. Morreu com 72 anos. Olha só que tristeza. Aliás, ele faz aniversário agora, dia 12 de julho. Aliás, hoje é dia dos namorados. Por isso que ela tá assim, viu? Desse jeito aí. 12 de julho, é dia dos que ele nasceu. Uma coisa interessante que o paciente que normalmente tem DPOC, jovem, a gente não costuma pensar em tabagismo às vezes. Aí falava de etiologia alfa antidepressina, né? Aí o paciente que tem esse fator genético e começa a fumar. Nossa, olha, já falei para. Eu lembro de 1992, eu recebi um paciente no consultório, ele devia ter uns 30 anos, com o pulmão completamente destruído. Ele tinha deficiência de alfa-antripsina, fumou, acabou o pulmão em pouco tempo e caminhei para transplante pulmonar na UFRJ. Ele conseguiu, foi um sucesso. O transplante pulmonar, e ele transplantou o pulmão. Mas sempre, se você pega um jovem com alterações enfisematosas, pensa em deficiência de alfa-1-antripsina. Inclusive no Gold, eles mandam a gente dosar, é uma dosagem simples. Alfa-1-antripsina, todos os pacientes que você faz diagnóstico de DPOC. Tá? É uma causa genética de DPOC. Então, nós encerramos agora o seminário sobre o aparelho respiratório, muito bem apresentado pelo Fabrício, pelo Lucas e pelo Felipe. E agora vamos à segunda parte, que é o aparelho cardiovascular.